Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Glória a Deus. Amém, queridos, nessa tarde eu quero compartilhar uma palavra, amém, com a minha e com a tua vida, uma palavra abençoada, que ela venha falar ao meu e ao teu coração, amém, em nome do Senhor Jesus. Uma breve palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, amém, o livro de 1 Samuel, vou ler somente alguns versículos. Livro de 1 Samuel, capítulo 10. Amém. Em nome de Jesus Cristo. No início do capítulo 10, queridos, aqui vai nos falar assim: Samuel unge Saul como rei de Israel. Mas eu quero ler somente a partir do versículo 17. Amém. No decorrer da leitura nós vamos sair fazendo, trazendo um entendimento para nossas vidas. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Vai falar assim a palavra do Senhor. Saul se torna rei. O título que está aqui. Versículo 17 vai nos dizer assim: Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor, em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram: Não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor, por tribos e grupos de milhares. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a tribo de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matre. E da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Versículo 21, versículo 22. Então perguntaram ao Senhor, nosso Deus. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: Ele está aí, escondido entre a bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo, e era o mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: Vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então o povo começou a gritar: Viva o rei! Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu no livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Versículo 26. Também Saul foi para a sua casa, em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens, cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram: Como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presente. Mas Saul se fez de surdo. Glória a Deus, queridos. Então, quando eu li essa palavra, o Senhor ele trouxe algo ao meu espírito muito interessante para nossas vidas. Aqui é o início do chamado de Saul, o primeiro rei de Israel, aonde o povo estava ali clamando ao Senhor e pedia do Senhor. O povo ele tinha um profeta, ele tinha um juiz sobre eles, que era o profeta Samuel. Mas eles estavam insatisfeitos. Eles estavam insatisfeitos com Samuel e primeiramente estavam insatisfeitos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus era o próprio rei deles. Deus era o Senhor dos exércitos sobre eles. Mas eles, por olharem outras nações que tinham reis, cada uma nação tinha um rei, eles se achavam que eles também tinham que ter um rei. Porém, o Senhor que era o rei deles, era o Senhor que era o Deus deles. Mas eles não estavam satisfeitos com o nosso Deus. Eles queriam um rei para governar sobre eles, porque eles eram pessoas idólatras. Eles queriam algo para estar idolatrando, eles queriam idolatrar também um homem, né? O Senhor está lembrando aqui através de Samuel: Fui eu quem tirei vocês do Egito.
Fui eu quem tirei vocês da escravidão. Eu sou o Deus de vocês. Mas eles eram um povo obstinado, um povo de dura serviço, um povo de coração endurecido, né? Um povo idólatra. O Senhor estava ali o tempo todo mostrando para eles que era Deus sobre a vida deles, porém eles não queriam Deus. E então aqui o Senhor vai levantar Saul, que vai ser o primeiro rei de Israel. O Senhor vai levantar Saul, né? Aqui, antes do capítulo 10, o Senhor ele já ungiu, já mandou Samuel ungir Saul. Aqui nessa parte que eu estou lendo, Samuel ele vai apresentar o rei Saul diante de toda aquela nação de Israel. E aí aqui, queridos, o que me chamou a atenção nessa passagem para nossas vidas são vários ensinamentos que o Senhor nos dá através dessa palavra para os nossos dias de hoje, para aplicar sobre as nossas vidas. Porém, aqui o que me chamou a atenção, queridos, foi o versículo 21 e o versículo 22, porque Saul, ele se escondeu, queridos, ele se escondeu. Aqui ele já estava cheio do Espírito de Deus, porque Saul já profetizava entre meio dos profetas, aqui no versículo 9 do capítulo 10. Ele já entrou ali num grupo de profetas e ele começou a profetizar. Então o Espírito de Deus já estava sobre ele, né? E aí aqui, queridos, o Senhor vai dizer assim, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: quando Samuel ele foi apresentar o rei Saul diante daquela nação, Deus, o que o Senhor traz para nossas vidas nessa palavra? Que quando Deus escolhe, queridos, a mim e a você, não tem como nós nos escondermos, porque aqui também eu quero compartilhar com vocês que aqui vai dizer assim, deixa eu ver aqui, então Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, ali se reunissem, e a tribo sorteada foi a tribo de Benjamim. Deus, ele não erra, queridos, quando ele escolhe uma casa, quando ele escolhe uma família, e dentro daquela família ele vai escolher uma pessoa para se levantar, uma pessoa para ser a coluna de oração, uma pessoa para guerrear, uma pessoa, queridos, para se levantar, para trabalhar em prol do seu reino, uma pessoa que vai, queridos, fazer a vontade do Senhor. Então aqui no versículo 22, então, quando eles foram procurar Saul para apresentar, quando a família dele foi sorteada, quando o Senhor foi ali e colocou a família de Benjamim, Saul veio da família de Benjamim, da tribo de Benjamim, que era um dos filhos de Israel. Então, queridos, o Senhor, aqui, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor escolheu essa família. O Senhor escolheu Saul no meio daquela família. Então, quando o povo foi procurar por Saul, ele tinha se escondido. Só que ele disse que uma coisa eu quero deixar para as nossas vidas, que aonde nós quisermos nos esconder, queridos, Deus, ele é um Deus que revela o oculto. Ele revela o oculto e o escondido. Deus conhece o nosso coração. Deus sonda o nosso coração. Queridos, Davi fala, ainda que ele estivesse lá nas trevas, o Senhor estava ali, queridos. Ninguém se esconde de Deus quando somos escolhidos, queridos. Ainda que queremos nos esconder, mas nós não podemos nos esconder do Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus Altíssimo, queridos, o nosso Deus, o nosso Pai. Então aqui, queridos, o povo vai perguntar assim, então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali, né? E o Senhor respondeu àquele povo. Olha o que o Senhor vai falar para eles. Ele está aí, escondido entre a bagagem. E eu te pergunto nessa tarde, aonde é que você está escondido? Aonde é que você está escondido que Deus te chamou, que Deus te escolheu? Em que bagagem, em meio a qual bagagem você tem se escondido de Deus? Qual é a bagagem que você está escondido? Qual é? Por que você não tem se levantado?
Porque você não tem ouvido a voz de Deus? O porquê você não tem se posicionado na presença de Deus? Qual é a bagagem que está impedindo de você se levantar? Qual é a bagagem que está impedindo você de fazer aquilo que Deus determinou na sua vida para você fazer? É as tribulações? São as pelejas? São os problemas? É o relacionamento? É o trabalho? O que está impedindo você de se levantar na presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso? Então aqui, queridos, Saul, ele vai ser encontrado, porque a palavra vai dizer assim: então correram e o tiraram de lá. Porque quando Deus nos escolhe, queridos, pode acontecer o que for, de uma forma ou de outra, o Senhor vai te pegar. Amém? O Senhor vai te trazer para a presença dele. Porque Deus não trouxe nem eu e nem você à toa para esta terra. Nós viemos com um propósito. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, eles correram e o tiraram de lá. E aí, queridos, ponto seguido, ele ficou em pé no meio do povo. Assim é que você tem que ficar de pé, em meio àquilo que o Senhor determinou para você fazer. Em nome do Senhor Jesus. E essa palavra, queridos, é uma palavra muito forte, é uma palavra de posicionamento. É uma palavra que o Senhor nos traz nessa tarde. Posição. Não adianta, queridos, nós querer se esconder de Deus, porque Deus, ele nos assiste lá do seu alto e sublime trono, queridos. Não tem como eu e você se esconder de Deus. Deus determinou algo para mim, para a tua vida, e nós vamos ter que nos posicionar uma hora ou outra, queridos. Pode se esconder em meio à bagagem que for, mas Deus, ele vai te arrancar de lá. Em nome do Senhor Jesus. Essa palavra eu quero deixar para mim, para a tua vida nesta tarde. Então, queridos, nós conhecemos a história de Saul, mas essa parte, bem no início do chamado dele, onde ele ainda assim, ele foi escolhido por Deus. Por que ele foi escolhido por Deus? Porque o povo pediu um rei. E o Senhor, vocês querem um rei? Então eu vou dar um rei para vocês. Tá? Então Saul foi escolhido por Deus. Ele foi o primeiro rei, ele foi ungido por Deus. E aqui é o início do chamado dele. O início do chamado, onde ele se escondia, e nós vamos ver, é linda a história do início ali do chamado de Saul, é linda a história de Saul na realidade, toda linda, toda a história dele, do início ao fim, traz ensinamentos para as nossas vidas, seja as coisas boas, seja as coisas ruins, né? Que lá na frente nós vamos ver qual é o fim de Saul. Mas o que eu quero trazer para nossas vidas é aqui, o início do chamado dele. O início da posição dele. Ele teve medo, queridos, com certeza. Assim, queridos, como eu também tive e tenho ainda um pouco, né? Porque as coisas de Deus, queridos, realmente é responsabilidade, é temor a Deus. Mas o Senhor, queridos, é Ele quem nos capacita, é Ele que nos ensina. Quando ele derrama o seu Espírito Santo, como aqui Saul, queridos, o Espírito de Deus já estava sobre ele. E logo em seguida, no capítulo 11, o Senhor já vai colocar ele para ir para a guerra, queridos. O Espírito de Deus vai tomar a vida dele e ele vai se levantar ali valente, grandemente, fortemente na presença de Deus e vai derrotar aquele povo, queridos. Então, o Senhor é quem nos capacita aqui. Ou quando o Senhor nos chama, queridos, ele sim vai nos colocar, queridos, para começarmos a enfrentar sim. Porque estar na presença, cumprir o nosso chamado, não é estar sentado num banco, não é estar de braços cruzados, é ir à guerra. Porque somos alistados no exército do nosso general. O nosso general, ele se chama o nosso Deus Altíssimo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor dos exércitos. E então se posicione. Se você pode estar escondido como for, como Saul fez, mas o Senhor revelou aonde ele estava. O Senhor revelou, ele está ali, escondido, no meio daquela bagagem.
Você pode estar em meio a qual, não sei qual a bagagem que você está escondido. Eu não sei qual é a bagagem que você se escondeu do seu chamado. Eu não sei qual é a bagagem que você está aí por detrás. Mas Deus sabe. E daí Ele vai te arrancar para que você cumpra aquilo que Ele colocou, o chamado que Ele determinou para a sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, em nome de Jesus, gravada na tábua do seu coração. E que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Amém? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que Ele já tem falado com você. De alguma forma, o Espírito Santo ele já tem se revelado para você. Ou você está se fazendo de surdo, ou você ainda não se atentou para a voz do Senhor teu Deus. Mas uma hora vai chegar. O Senhor ele vai te arrancar de onde você está, para que você cumpra o seu chamado. Amém? Em nome de Jesus, não se esqueça que quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Ele não chama aqueles que são capacitados. Ele capacita aqueles que são incapazes, aqueles que se acham um menor. Aqueles, Davi também, queridos, Davi vai dizer, né? Davi era o menor. Davi era o menor da casa. Diante dos irmãos dele, que eram valentes e guerreiros, eram soldados de guerra. Eram homens fortes. Mas o Senhor não escolheu nenhum deles. O Senhor escolheu Davi, escolheu o menor. Quando nós achamos que somos incapazes, queridos, é aí que o Senhor, ele se agrada de nós. Porque o Senhor se agrada daqueles que são humildes. Ele se agrada mesmo desses que se dizem que são incapazes. Porque Ele gosta de capacitar esses. Ele não quer capacitar aquele que já sabe de tudo, não, queridos. Ele quer capacitar eu e você. Então, fique atento à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.